De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Conosco também a Vitalícia Levíssima Água de Marília, exige a peça, diga aí, eu quero Vitalícia, a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Conexão de hoje conversando sobre trânsito, a gente está aqui com o Marcos Farto, que é especialista no assunto. Aliás, é um privilégio para Marília, né, ter o Farto aqui na cidade, com toda essa capacidade, esse domínio que ele tem na matéria. Que, aliás, foi um grande investimento que você fez também, né, Farto, na sua vida, né? Você sempre apaixonado pelo trânsito, não sei se eu posso falar isso aqui, mas como policial militar, mas já está aposentado também, né? Durante muitos anos, mas sempre investido nessa formação sua, acadêmica, em pós, depois, enfim, para realmente se qualificar no assunto. E a gente percebe hoje você indo para todos os 4 cantos do Brasil aí, dar palestras, ministrar cursos, quer dizer, mostrando que realmente há essa necessidade, né, Farto, de se aperfeiçoar na matéria. Eu sou um filho de Marília, né? Então, essa cidade é uma cidade polo estudantil. Nós temos aí faculdades, universidades, mas como você disse, por que eu segui essa linha administrativa de trânsito? Quando eu entrei na polícia, em 96, a minha intenção era entrar para o Corpo de Bombeiros. Eu respeito muito, admiro muito o pessoal do Corpo de Bombeiros. Minha vontade sempre foi de ajudar as pessoas. Só que naquela ocasião foi negado. Não existiam vagas e eu teria que continuar nas fileiras da infantaria. Eu falei, meu Deus, eu tenho que encontrar uma forma de ajudar as pessoas, porque eu quero ajudar. Foi quando eu percebi que o trânsito estava matando e não tinha pessoas que olhassem para aquilo. O policial militar, a função dele é chegar e fazer o boletim de ocorrência. E eu olhava assim, a necessidade das pessoas gritando. É muito doloroso você ver a consequência de um acidente de trânsito. Então, eu motivei para esse lado. Foi quando em 2003 o Cabo Giroto, amigo meu, me convidou para fazer um curso em São Paulo, no Detran. Havia uma vaga. Naquela ocasião, o capitão Matias autorizou a minha ida a São Paulo. Eu pedi uma licença-prêmio, fiquei um mês estudando em São Paulo para ser instrutor. De lá para cá, eu já estava cursando a faculdade em Marília e concluí em 2004, graduei em 2004 como bacharel em Direito. Associei em 2003 o curso e a faculdade. E falei, eu preciso desenvolver, porque Marília não tem onde crescer mais. E lá em São Paulo, alguns instrutores do Detran notaram a minha facilidade e a minha vontade em lutar pelo trânsito. E me convidaram para fazer um curso, uma pós-graduação. Eu não tinha dinheiro. Eu sempre vim de família pobre, né? Eu morei na comunidade, cheguei hoje onde estou, graças a Deus, e trabalhando. Então, em 2007, 2008... eu já tinha feito uma pequena reserva e consegui até com bolsa. Na época, o mestre Júliver Modesto de Araújo, o capitão da polícia, ele me convidou para um curso de pós-graduação e me deu uma pequena bolsa. Eu falei, eu vou aproveitar a oportunidade. E dali foi um ano viajando. Eu até comento nos cursos aonde eu vou. Falo, poxa, eu trabalhava de segunda a sexta, sexta-noite eu pegava o ônibus, ia fardado porque não tinha dinheiro para pagar a passagem, chegava lá em São Paulo, na Barra Funda, trocava a farda, pegava o metrô, chegava no Tucuruvi, assistia a aula em pé, às vezes por causa do sono, e depois voltava para Marília. E no outro dia ainda trabalhava algumas vezes. E eu ia no ônibus, às vezes falava, meu Deus, para que eu estou fazendo isso? Porque estou estudando, aonde eu vou trabalhar, aonde eu vou atuar com isso? E aí, depois de formado, as portas começaram a se abrir. E hoje, graças a Deus, esse mercado é um mercado exigente. Então, eu me empenho sim, eu sempre estou lendo, estou estudando, só não fui ainda para o mestrado, porque estava na ativa na carreira da Polícia Militar, estou agora nos afastamentos, mas a minha aposentadoria, Marcos, como algumas pessoas falam, muito novo, não é questão de ser novo, eu tenho 30 anos de carteira assinada. Então, eu comecei a trabalhar com 9, 10 anos, meu primeiro registro foi com 14 anos e dali para frente eu nunca mais parei. Hoje eu tenho 45, agora em maio eu faço 46, mas são 30 anos trabalhando. Eu sei o que é pegar ônibus, pedalar bicicleta, não ter passe de ônibus e trabalhar a pé, eu sei tudo isso, né? E agora, nessa questão, me especializei e eu procurei uma maneira de contribuir. Então, a gente trabalha com essas demandas e eu sei muito bem a necessidade que
que um pai de família tem, a dificuldade que ele tem, e dessa maneira as pessoas convidam para palestras. Amanhã eu vou estar dando uma palestra na ETEC, ali na Castro Alves. Quarta-feira estarei em Quatá, dando uma palestra para o Conseg lá em Quatá. Tenho viajado. Paraguaçu estarei agora em maio. Então as pessoas pedem, as empresas pedem, né? Estive na Gota de Leite sexta-feira, porque é carente. E a preocupação não é só minha, a preocupação é de todos nós. Por quê? O trânsito mata, e ele mata de maneira estúpida. Não tem hora. Vamos assim, é triste até vir de preto propositadamente. Em luto as vítimas de trânsito. Nossa cidade de Marília, infelizmente, está sendo um cenário nebuloso de trânsito. Em 10 dias, 2 crianças morreram no trânsito, uma outra pessoa também fatalmente atingida. É doloroso isso. Meus sentimentos às famílias, né? Aquela criança que foi vítima, a primeira na rodovia, onde o motorista ficou provado através do exame do etilômetro que ele estava sob influência de álcool. Em uma entrevista que cedi aqui na TV, eu não vou condenar o motorista. De repente, pode ser sim que houve uma pane mecânica na carreta e ele perdeu o freio, deu L na pista. Pode sim que aconteceu isso, realmente pode existir, mas por ele estar sob influência de álcool, isso foi uma sentença decisiva para a sua prisão e as consequências que haverão de vir. Mas independente de qualquer coisa, esse motorista hoje, ele vai dormir lembrando que o seu comportamento causou a morte de uma criança. E quem é de bem, pessoas de bem, jamais vão aceitar a morte de uma criança no trânsito. Eu vivi experiências amargas nessa carreira policial e são dolorosas, eu até me reservo a não lembrar. Por quê? Porque é triste você ver um acidente onde um pai e uma mãe chegam desesperado e o filho está ali deitado no asfalto, aquele asfalto frio e aquela pessoa, aquela vida se esvaindo porque alguém errou no trânsito, tentou ser esperto, ingeriu bebida alcoólica e foi dirigir, ou consumiu drogas e foi dirigir, não é só a bebida. Então, essa imprudência leva a essa fatalidade. Um outro evento que aconteceu aqui num condomínio na nossa cidade, em que uma criança foi brincar atravessando uma das ruas desse condomínio, o taxista não percebeu e arrastou essa criança morreu. É doloroso para o taxista, pai de família, estava trabalhando, uma pessoa já de idade, e ele não teve... imagino que ele não viu, porque a criança era pequena, de 3 anos de idade, ele não viu, não teve como perceber e acabou causando aquele trauma. Mas é um cenário que afeta a nós que estamos fora, afeta diretamente aquele que matou e, por uma eternidade, a família que perdeu o seu ente querido. Então, o trânsito... É muita dor, né? É muito sofrimento. Prejuízo, é muito sofrimento. E você mencionou a questão da rodovia, que pode ter dado L lá, conforme a gente falou e tal, mas o fato de ter ingerido, quer dizer, já está contra aquilo que determina a lei. E outra... E nós tivemos outro também lá em frente ao Gigantão, ali próximo ao Gigantão, um dia anterior a esse da criança, que mais uma vez nós tivemos lá, foi um atropelamento, um indivíduo embriagado também, entende? Depois ainda avançou na outra pista e sabe? E assim, só que o grande detalhe é assim, eu não quero aqui endemonizar ninguém, não é nada disso, mas assim, eu entendo que a gente precisa começar no trânsito a responsabilizar as pessoas adequadamente, né? Porque e você não pode também esperar a tragédia acontecer. Então o indivíduo foi pego embriagado, bateu lá num poste, por exemplo, não causou dano físico a ninguém, causou apenas o dano material e tal, mas tem que punir. Agora o indivíduo fica, são coisas que eu não consigo entender. E a lei, amparadas pela lei, claro, né, Farto? Bom, assim, olha, hoje você olha o cenário político do nosso país. É um cenário que causa repugnância, causa repúdia, porque a maioria dos que lá estão envolvidos com coisa errada.
Não vou generalizar, mas isso está notório, está lá, não tem como fugir. E eles elaboram leis. Agora, digamos, eu vou elaborar uma lei, já que eu tenho um perfil nocivo, eu vou fazer uma lei com uma brecha, porque se eu cair, eu tenho como me escapar. E é o que acontece no trânsito. Você vê ali uma lei para quem dirige sob influência de álcool, ela é gradativa. Então, o cara causou a morte de alguém no trânsito, ele vai para um dolo, nem a figura do dolo eventual está existindo mais. Então, ele vai cair numa pena tudo que culposo, né? Tudo assim, é culposo, vai deixando ele numa condição mais amena, como se a vida humana não tivesse valor no trânsito. Então, machucou alguém, olha como é fria a nossa lei no trânsito. Cidadão dirigindo, falando ao celular, mandando mensagem, atropela um pai de família que está vindo do seu trabalho, da construção civil. E nesse acidente amputa-lhe a perna ou o braço. Não estou sendo catastrófico, estou sendo realista. Pelo Código de Trânsito, esse causador do acidente, ele vai pagar uma cesta básica. Ele não vai ficar preso. Por que ele não vai ficar preso? Porque a pena é até 2 anos, então no nosso ordenamento jurídico brasileiro, até 4 anos ninguém tira a cadeia. Um crime que a sentença não ultrapasse 4 anos, não fica preso. Então esse cidadão vai ficar em regime aberto, enquanto aquele pai de família que teve amputação de um membro, a sua mobilidade deixou de existir, ele não vai ter indenização. Aí pode pleitear no direito civil alguma coisa, mas eu tenho certeza que ele gostaria da mobilidade dele de volta, para ele poder sustentar a família, abraçar o filho, correr, jogar bola, se divertir. Então, as nossas leis no trânsito, elas são muito brandas e viram sempre uma coxa de retalhos. Por isso que eu sou crítico nessa questão de termos ali pessoas que sejam conhecedoras do assunto e não pessoas que estejam preocupadas em captação. Se você olhar a tendência das leis hoje, Marcos, é uma tendência de bolso. Então eu coloco uma lei cuja penalidade é de R$3.000. Um exemplo, aquele motorista que canta pneu, né? Eu vou falar vulgarmente, ele saiu bravo cantando pneu. A multa para ele, a arrancada brusca, é de R$2.947. É 1 ano sem dirigir. Quer dizer, e você não vê a obrigação desse motorista, seria muito mais fácil puni-lo, tirando-lhe a habilitação e ele voltar do zero, porque ele colocou em risco a segurança de outras pessoas, mas não, eu prefiro colocar uma multa altíssima e uma suspensão de 1 ano, mas ele não vai parar de dirigir e aí continua e está tudo bem. Então eu tiro o Estado tira o dele com os seus R$3.000, manda ele de volta para fazer um outro curso, que vai custar também, que vai dar dinheiro para o Estado, e ele continua dirigindo. Vão ter taxas, essa coisa toda. Ao contrário, em Portugal, dependendo da infração, na hora a habilitação já é tomada. Estados Unidos já perde o direito de dirigir, além de responder pelo crime. Então o Brasil ele ainda é muito infeliz nas suas regras no trânsito. Somos um país tolerante demais, né? E que vamos nos moldando conforme as circunstâncias e não pensamos em mudá-la a favor daquilo que realmente pode ser benéfico a gente. O que nós podemos fazer, Marcos? Nos policiar. O que eu posso fazer para que não aconteça acidente? Evitar a discussão no trânsito, evitar de cometer irregularidades, falar ao celular, avançar o sinal vermelho e assim por diante. A minha vida vale muito mais do que uma infração. Farto, infelizmente o tempo chega ao final. Quero mais uma vez te agradecer pela presença aqui. É sempre uma honra. Obrigado aí pelos esclarecimentos e oxalá que a gente tenha aí realmente um trânsito melhor o quanto antes. Eu agradeço, Marcos, e deixo aqui o meu contato agora. Eu abri um canal no YouTube, Marcos Farto, então lá eu coloco vídeos sobre trânsito atualizando. Quem tiver interesse, é só se inscrever, será uma honra ter você como inscrito no canal de trânsito. Legal, e eu já estou lá, estou inscrito lá no YouTube. Obrigado. Beleza, grande abraço, Farto. Está aí, portanto, o Conexão de hoje conversando com Marcos Farto, especialista em trânsito. Você ligou o televisor agora, perdeu um programa excepcional, mas você pode conferir a reprise nesta terça-feira. Olha, o Conexão está de volta, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília. E, claro, o nosso agradecimento a você que participa, a você que acompanha. E quero convidar e desafiar você também a compartilhar aí esta entrevista, você que está acompanhando pelo Facebook, para que mais e mais pessoas possam entender um pouco mais de trânsito, discutir o assunto, para que, oxalá, muito em breve nós tenhamos aí boas novas para o trânsito, né? E um trânsito muito mais seguro e muito mais de paz. Ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.
É isso, mano. Conexão Marília. Oferecimento Unimed. Este é o plano. Pós-graduação é na Unimar.